Assim diz a palavra de Deus. Atos capítulo 9, a partir do versículo de número 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Versículo 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos. Peça a Deus graça para entender a palavra do Senhor. Pai amado, Pai querido, nós te pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós. Apaga as nossas transgressões, ó Deus, e nos purifica, ó Deus, de todos os nossos pecados. Nós te pedimos isso. Fala ao nosso coração. Nos ilumina, Senhor Deus. Nos ilumina. Nos dá entendimento da tua santa palavra. Ó Senhor Deus, tem misericórdia de nós e fala ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a tua voz. Sairmos aqui instruídos. Responde às nossas perguntas. Responde às inquietações do nosso coração. Responde os dilemas que nós temos vivenciado. Fala poderosamente no nosso dia a dia, para que a gente possa seguir a tua vontade na decisão que devemos tomar hoje, amanhã, depois de amanhã, na nossa vida. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A exposição, irmãos, os irmãos também poderão acompanhar pelo slide. Eu pedi para a Aldo ir passando aí mesmo, tá bom? Na introdução, aí você vai acompanhando, vai passando, pedir essa ajuda aí para a Aldo, tá bom, Aldo? Meus irmãos, a nível de introdução, na concepção bíblica e reformada, a pregação da palavra deve ser o centro do culto cristão e a ocupação principal dos ministros do Evangelho. Afinal, ela é o principal meio de graça. A pregação da palavra é o principal meio de graça, é a marca fundamental da verdadeira igreja de Cristo. A pregação, portanto, deve ser primordial na nossa vida, especificamente para o pastor, ministro da palavra, e essencialmente para o convívio da igreja. A realidade, entretanto, nos nossos dias, é que a pregação se encontra em declínio nas igrejas evangélicas. No meu livro, Irmãos, Pregação como Princípio Vox Dei, eu apresento essa realidade, apresentando um diagnóstico do Dr. Martin Lloyd-Jones, um pregador da palavra do Senhor, que disse que
Naquele tempo, há mais de 36 anos atrás, muitos estavam substituindo a pregação por outras formas de atividades. A pregação entrando em declínio. A pregação que entrou em declínio na Europa foi um dos motivos para o esvaziamento das igrejas na Europa. Foi um dos motivos para a entrada do liberalismo teológico na Europa. Foi um dos motivos também para a apostasia de muitos cristãos. Porque o que mantém a igreja, o que sustenta a igreja, o que conduz a igreja é a pregação genuína da palavra de Deus. Quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, esse contexto trata sobre a conversão de Saulo. No capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 9, você vai perceber justamente a conversão de Saulo. Pedi para Aldo passar. Dorme não no ponto aí, Aldo. Pode passar, já passou. Isso aí, volta. Pronto. A conversão de Saulo. Quando a gente olha, por exemplo, para o versículo 10, atenta aí para o versículo 10. Atos 9, 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Ou seja, Ananias, esse discípulo, foi o instrumento de Deus para entregar Saulo dentro da igreja, para trazer a destra da comunhão para Saulo dentro da igreja. E a gente vê então nos versículos 10 ao versículo 19, essas evidências da transformação de Saulo. Essas evidências da transformação de Saulo. E a gente viu, irmãos, que na semana passada, que Saulo, ele recebeu a vocação, chamado para pregar o evangelho entre os gentios. Que Saulo, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas como evidência de sua conversão. Que Saulo, ele começou a orar, ele tinha uma vida marcada pela oração, que era uma outra evidência da sua conversão, de sua transformação. E agora, irmãos, no texto que lemos, que vai aí do versículo 20 ao versículo 30, o evangelista Lucas, narrando mais uma vez a vida de Saulo, que é o apóstolo Paulo que nós bem conhecemos, trata aqui sobre o aspecto da palavra de Deus na vida de Saulo. O texto diz, irmãos, que ele pregava a palavra, veja o que diz o versículo 20, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, ou seja, ele pregava a palavra. Ele também é perseguido por causa da palavra, a gente vê isso no versículo 23, 24, diz o texto que eles tentavam matar Saulo por causa da pregação da palavra, e por causa da palavra também, irmãos, ele recebeu o livramento. Então o texto que nós acabamos de ler trata sobre os aspectos da palavra, os aspectos da palavra, a sua relação com a pregação, a sua relação com a perseguição e a sua relação também com o livramento, com a intervenção. Atente para mim aqui, querido. Primeira verdade, a pregação da palavra é a atividade essencial da igreja. A pregação da palavra é a atividade essencial da igreja. Vamos ler juntos o versículo 20? Vamos lá? E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, versículo 21, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, juntos, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Ou seja, o evangelista Lucas aqui, irmãos, está narrando a reação daqueles homens ali naquela cidade, nessa região ali de Damasco, diante da situação de verem Saulo, que chegou em Damasco pregando o evangelho, mas saiu para Damasco com o objetivo de perseguir e matar os cristãos. E aí aqueles homens estavam dizendo, ora, não era esse Saulo que estava vindo para cá para perseguir os cristãos, para nos perseguir, e agora ele está pregando a palavra, e agora ele está anunciando a palavra? Ou seja, a pregação da palavra é a atividade essencial da igreja. Veja, irmãos, que no versículo de número 19, Saulo, ele é introduzido à igreja. Atente aí o versículo 19.
e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, ou seja, após a sua conversão, após a sua transformação de vida, ele foi integrado à comunidade dos discípulos, à igreja. E imediatamente ele faz o quê? Ele prega a palavra. Lucas, no versículo 19, diz: ele foi introduzido, integrado aos discípulos, à igreja. E no versículo 20, Lucas diz: e Saulo pregava a Jesus Cristo. No versículo 19, ele é introduzido na igreja, e no versículo 20, Lucas afirma que ele pregava a palavra de Deus nas sinagogas. Em Lucas 9,19, ele é integrado no corpo de Cristo. E em Lucas 9,20, ele é entregado nessa missão de pregar a palavra. Irmãos, atente aqui, a pregação da palavra é a atividade essencial da igreja. A igreja está pregando a palavra. Paulo tem essa característica, prega a palavra. Ele é convertido, indo para Damasco, introduzido dentro da comunidade dos discípulos, e de imediato ele está pregando a palavra. Ele não trata, irmãos, de nenhuma outra atividade a não ser a pregação da palavra. Ele não diz aqui que Saulo, ele formou uma banda e começou a cantar, ou que Saulo formou um grupo de teatro e começou a fazer peças teatrais ali em Damasco, se bem que naquela cultura helênica isso era bem conhecido e bem famoso. O evangelista Lucas não trata aqui nenhuma outra atividade humana a não ser a pregação da palavra, a pregação genuína do Evangelho de Cristo. E aqui está um ponto importante, meus irmãos: a pregação da palavra é a atividade essencial da igreja. Há um comentarista comentando esse texto chamado Paulo Anglada, foi um pastor presbiteriano, hoje está na glória, mas um homem de Deus. Ele afirma: nada, exceto a pregação fiel do Evangelho de Cristo, pode alterar a condição de decadência moral do mundo. Nenhum outro instrumento, senão a proclamação destemida da palavra de Deus centralizada em Cristo, pode transformar o coração humano dominado por Satanás e vendido à escravidão do pecado. Só a palavra de Deus sendo pregada pode transformar corações, pode livrar pecadores da escravidão do pecado, pode redimir pecadores da morte eterna. Somente a pregação da palavra de Deus. É por isso que você, crente, você deve pregar, você deve testemunhar, você deve falar de Jesus, você deve anunciar Jesus Cristo. Lembre-se, a pregação da palavra é claramente aqui associada à pregação do Evangelho de Cristo, porque ele está pregando quem? Ele está falando de quem? De Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Quem? Jesus. Logo pregava nas sinagogas a quem? A Jesus. A pregação do Evangelho, portanto, não é como você vai ter mais dinheiro. A pregação do Evangelho não é dizendo que você vai ter boa vida nesse mundo. A pregação do Evangelho não tem a ver com a teologia da prosperidade. A pregação do Evangelho não tem a ver com moralismo, dizendo o que você deve fazer apenas em sua conduta. A pregação do Evangelho não é um manual de instrução de vida. Isso está aí para os coaches fazer. A pregação do Evangelho não é uma pregação que apresenta um mar de rosas para você, que vai dar tudo bem na sua vida. Não, mas a pregação do Evangelho é Cristo. É Jesus. E a gente viu isso também, irmãos, aqui quando Filipe pregava o Evangelho em Samaria, no capítulo 8, ele pregava Cristo, ele falava de Cristo. E agora, em consonância, Saulo no capítulo 9 fala de Cristo, ele fala de Jesus, ele explica as Escrituras apresentando Jesus Cristo. Olha o que diz aí, irmãos, o versículo de número 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando o quê? Que Jesus é o Cristo, ou seja, que Jesus é o Redentor, que Jesus é o Salvador, que Jesus é aquele que traz perdão para os pecados, que Jesus de fato é Deus encarnado, o enviado de Deus, o Messias, aquele que veio a esse mundo para morrer pelos nossos pecados, que Jesus de fato é poderoso para transformar vidas, para salvar vidas, para redimir pecadores da morte eterna, assim como redimiu a vida de Saulo. Precisamos falar de Jesus. Não espere nenhuma outra
coisa ou nenhum outro evento para você falar de Jesus. Ele foi introduzido na comunidade, na igreja em Damasco, e imediatamente ele falava de Jesus. Porque o evangelho, irmãos, é coisa básica. O evangelho é simples, mas não simplório, mas é simples, dá para a gente falar do que Jesus fez na nossa vida, não é verdade? Então fale de Jesus na sua vizinhança, fale de Jesus para a sua família, convide as pessoas para o culto, fale de como Ele é o nosso Senhor e Salvador, e como Ele pode ser Senhor e Salvador também das pessoas que cercam você. Fale de Jesus no grupo do WhatsApp, mande uma mensagem para alguém, anuncie Cristo. Fale de Jesus nas suas redes sociais, pregue o evangelho. E é isso que a gente tem feito, irmãos, também nas nossas redes sociais aqui na igreja. A gente tem o tempo todo proclamado Jesus, colocado vídeos que falam sobre Jesus, anunciado Jesus, para que de alguma forma esses vídeos entrem aqui nessas comunidades, entrem nesses prédios, nesses condomínios, para que as pessoas vejam Cristo sendo pregado. Esse é o nosso objetivo, falar de Jesus Cristo. Uma observação: a pregação da palavra deve transparecer na própria vida. A pregação da palavra deve transparecer na própria vida, porque veja o que diz o texto, versículo 21. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Não é esse que veio justamente exterminar os discípulos? A palavra aqui, irmãos, é bem forte. Não é este o que exterminava, ou seja, destruía, matava, assassinava. Não é este que assassinava os cristãos, os discípulos de Cristo, perseguia a igreja, e agora está pregando Jesus, anunciando Jesus, demonstrando o seu amor por Jesus. O que aconteceu? Então veja que a transformação não está apenas no campo teórico, teológico, acadêmico, mas a transformação está no campo da vida, no coração, na alma, no corpo, nas marcas. Ele não prega apenas com a boca, mas ele prega também com a vida. As pessoas estão atônitos vendo a transformação que aconteceu na vida daquele homem. A minha oração, meus irmãos, é que as pessoas ao seu redor fiquem também atônitas, impactadas, chocadas com a transformação que Deus fez e tem feito na sua vida. Que as pessoas olhem para você e digam: não é este. Olha como está a vida de fulano, olha como está a vida de ciclano, veja a transformação que Deus fez na vida dele, na vida dela. Queridos, que a pregação da palavra possa transparecer também na nossa vida, que as pessoas vejam Cristo em nós. Segunda verdade, a perseguição contra a palavra é a reação natural do mundo. A segunda verdade é essa: a perseguição contra a palavra é a reação natural do mundo. Porque veja o que diz o texto, versículo de número 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Perceba que Saulo está pregando a palavra, anunciando Jesus, explicando que Jesus é o Cristo. No entanto, há uma reação do mundo. E a reação do mundo é a perseguição. O mundo tenta aqui assassinar Saulo. Diz o texto que dia e noite eles estão atentamente querendo matá-lo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, ou seja, foi um acordo entre um grupo de pessoas de tirar a vida de Saulo. Queridos, atente aí para o versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos porém temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Veja, quando Saulo chega a Jerusalém,
os apóstolos e discípulos de Jerusalém estavam temendo Saulo, porque a fama de Saulo era de perseguidor da igreja. Mas aí Barnabé diz, não, ele de fato foi transformado, a sua vida transparecia de fato que ele foi transformado. Ele foi introduzido dentro também da comunidade apostólica lá em Jerusalém. Agora veja o que diz o versículo 28, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor Jesus. Versículo 29, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Duas comunidades aqui, irmãos, daquele mundo procuravam matar Saulo. A primeira comunidade é a comunidade dos judeus, aqui em Damasco. Versículo 24. 23. Os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. A segunda comunidade agora que está querendo tirar a vida de Saulo é a comunidade dos helenistas, ou seja, dos gregos. Está aí, versículo número 29. Mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tanto os judeus como os gregos procuravam tirar a vida de Saulo. Se a gente fosse resumir o mundo daquela época, a gente colocava os judeus de um lado e os helenistas do outro. Os judeus de um lado, os gregos do outro. Tanto é que a linguagem do mundo no Novo Testamento é judeus e gentios, ou seja, hebreus, judeus e helênicos, aqueles que não fazem parte da cultura judaica. E aqueles que não fazem parte da cultura judaica faziam parte, consequentemente, da cultura grega. Aí você pode dizer, não, pastor, mas os romanos? Roma não faz parte da cultura grega, faz parte da cultura grega. Porque o mundo daquela época falava grego. Os romanos falavam grego. Os estudiosos até colocam o termo, né? Cultura grego-romana. Em outras palavras, irmãos, o mundo era separado entre judeus e helênicos. Os judeus e aqueles de cultura grega, helênicos. Judeus e gregos procuravam tirar a vida de Saulo. Ou seja, o mundo procurava tirar a vida de Saulo. O mundo perseguia Saulo. Mas por que perseguia Saulo? Era por causa da vida de Saulo? Era por causa da sua família? Era porque ele era judeu da tribo de Benjamim e agora era cristão? Por que eles estavam perseguindo Saulo? Porque o mundo estava perseguindo Saulo? Porque ele pregava a palavra. O versículo de número 28 diz: estava eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor, discutia com os helenistas, ou seja, falava de Jesus com os helenistas, e logo em seguida, por causa disso, diz, os helenistas então tentavam tirar-lhe a vida. Da mesma forma, irmãos, o versículo 22 e 23. No versículo 22 diz que Saulo pregava o evangelho, e no 23 diz que os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Ou seja, a segunda verdade é essa: a perseguição não é contra Saulo em específico, mas a perseguição é porque Saulo prega a palavra. A perseguição contra a palavra é a reação natural do mundo. Meu querido irmão, se nós pregamos a palavra, nós também seremos perseguidos. Se nós anunciarmos a Jesus Cristo, nós também teremos algum tipo de perseguição. O apóstolo Paulo fala também sobre isso no capítulo de número 20, versículo 22. Quando ele está se despedindo da igreja de Éfeso, ele chegou a declarar: vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Ou seja, Paulo entendia que por causa da pregação da palavra ele seria perseguido, que o que esperava ele era cadeias e tribulações. O que é que você espera? O que você tem esperado? A política da boa vizinhança? O que é que você tem esperado?
Você já foi perseguido por Cristo? Como disse Saulo, né? E como disse o apóstolo, ou melhor, como disse o apóstolo Pedro, não existe maior honra do que ser perseguido pelo nome de Cristo Jesus. Queridos, a perseguição contra a palavra é a reação natural do mundo. O mundo vai perseguir a igreja. O mundo vai perseguir os valores cristãos. O mundo vai perseguir o evangelho de Cristo. O mundo vai dizer que Cristo não ressuscitou, que é mentira, que é ideologia. O mundo vai dizer que Cristo não é verdadeiro. O mundo vai dizer que Jesus era apenas um carpinteiro que fez uma revolução ali na Palestina. O mundo vai dizer, irmãos, tudo contra a palavra. Mas quando você pregar a palavra de Deus, você vai perceber essa perseguição, porque também você será perseguido. Querido, seja perseguido por causa do evangelho, mas fale do evangelho. Não tema a perseguição, fale do Senhor Jesus. E aqui é um ponto importante para nós, um alerta para nós. Saulo não temia os homens, mas ele temia a Deus. Não tema o homem. Não fique preocupado com o que os homens vão achar de você, porque você fala de Jesus. Não fique com vergonha. Ter vergonha por causa da pregação do evangelho é temer aos homens. A raiz desse pecado é o temor aos homens. Não tema o homem, não tema o que as pessoas vão pensar de você. Não fique com medo com o que os outros vão achar de você. Não coloque os outros acima de Deus. Os outros, o mundo, as pessoas não podem ser grandes. Pelo contrário, Deus tem que ser grande na sua vida. Você tem que temer a Deus e não aos homens. Não se preocupe com a opinião alheia, mas pregue o evangelho de Jesus. Se preocupe sim com a opinião de Deus. Terceira e última verdade, meus irmãos, a intervenção da palavra é a ação sobrenatural de Deus. Primeiro, a pregação da palavra é a atividade essencial da igreja. Segundo, a pregação da palavra, segundo, a perseguição contra a palavra é a reação natural do mundo. E terceiro, a intervenção da palavra é a ação sobrenatural de Deus. Acompanhe o texto aí, irmãos, o versículo de número 25, e a gente vai perceber a intervenção sobrenatural de Deus causada pela palavra de Deus. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Veja a cena, irmãos. Saulo chegou em Damasco para perseguir os cristãos, mas ele foi transformado e passou agora a ser perseguido pelos judeus. Dia e noite queriam matá-lo, teve um cerco que ia lhe custar a vida, e então o texto diz que os seus discípulos tomaram-no de noite, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. De algum modo, para salvar a vida de Saulo, pegaram ele, botaram no cesto. O texto não diz se era um cesto grande, pequeno, mas botaram lá. Era um cesto que caberia um ser humano. Botaram lá e desceram ele pela muralha. Quem já assistiu aquele desenho animado Aladim, conta, né, a história que ele está o tempo todo se esquivando, está o tempo todo descendo muralhas para não ser morto, porque querem matá-lo, tirar a vida, mas ele está ali, né, sendo perseguido, mas recebendo livramento, descendo muralha, pulando de uma casa para outra casa, né, de muro para outro muro. Imagine a cena, Saulo descendo uma muralha pendurado pelo cesto. Da onde é que vem isso? Da onde é que vem esse livramento? Da artimanha dos homens, da capacidade humana, da habilidade de Saulo descer em cesto muralhas? Obviamente que não. Mas vem do plano de Deus, da palavra de Deus. E essa
verdade aqui no versículo 5 está em contraste com a palavra do versículo 24. Porque veja, porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Qual era o plano deles? Tirar a vida de Saulo. No entanto, o plano de Deus, versículo 25, foi livrar Saulo. O plano deles chegou ao conhecimento de Saulo, mas o plano de Deus livrou Saulo daquela perseguição. Livrou Saulo de ser morto. Por quê, irmãos? Porque a intervenção da palavra é a ação sobrenatural de Deus. Deus interviu poderosamente. Da mesma forma, no versículo de número 30. Versículo 29, Saulo é perseguido pelos helenistas. Veja a intervenção do Senhor. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Ou seja, os helenistas, o mundo queria perseguir Saulo e matá-lo, mas de algum modo Deus utilizou, irmãos da igreja. O plano de Deus foi maior e é maior, e foi maior na vida de Saulo, livrando Saulo da sua morte, livrando Saulo dessa grande perseguição. Eles queriam tirar-lhe a vida, mas Saulo recebeu o livramento da palavra de Deus, da intervenção de Deus. Essa palavra, irmãos, que está aqui expressa de modo explícito, mas bem claro no texto, no versículo 25 e 30, a palavra dos planos de Deus. Porque foi plano de Deus livrar Saulo, tanto em Damasco como também em Jerusalém. Esse plano de Deus está muito ligado à igreja. Porque como foi que Saulo recebeu o livramento em Damasco? Através da igreja, dos discípulos. Os discípulos se juntaram, fizeram a cesta e desceram Saulo. Vai, Saulo, porque querem te matar. E Saulo segue viagem. Em Jerusalém, agora no versículo 29, os helenistas querem tirar a vida de Saulo, e diz o texto, versículo 30. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, os irmãos da onde? Da igreja de Jerusalém. Levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Ou seja, a igreja faz parte dessa ação de livrar Saulo, de trazer livramento para Saulo. A gente deve estar, irmãos, unidos ao ponto de cooperarmos uns com os outros para abençoarmos a vida uns dos outros. Nós precisamos estar unidos para sermos instrumento de Deus, para também dar livramento para o nosso próximo, ajudar o nosso próximo. Aqui, irmãos, não é cada um no seu quadrado, aqui é todo mundo junto, no mesmo quadrado. Estamos todo mundo junto, no mesmo time, com o mesmo alvo. Nós não somos inimigos, nós somos amigos. Nós temos um único objetivo aqui: anunciar Cristo, glorificar a Deus, plantar essa igreja, pregar o evangelho na região, abençoar vidas. Nós estamos unidos nesse mesmo time, nessa mesma igreja, nesse mesmo quadrado. E a igreja faz parte desse instrumento de Deus para dar livramento aos seus discípulos. Amém? 3 implicações objetivas para a nossa vida. Primeira, seja quais forem as ameaças, Deus é maior do que a oposição de homens e demônios. Seja qual for a ameaça, Deus é maior do que todas essas ameaças. A ameaça aqui era, irmãos, de judeus helênicos contra Saulo, e Deus foi maior, livrando Saulo de todas essas ameaças. Segunda verdade, a igreja é multiplicada muitas vezes quando ela é afligida. A igreja é multiplicada muitas vezes quando ela é afligida. Veja, a gente percebe isso não apenas aqui nesse texto, mas também desde a perseguição em Atos capítulo 8. Em Atos capítulo 8, a igreja é perseguida, então o povo é disperso e prega o evangelho em Samaria. Há perseguição em Filipe, Filipe vai e prega o evangelho em outros lugares. Há perseguição ali em Samaria, quando Filipe prega o evangelho, acontece o martírio de Estevão. E muitos então ali são enviados, para pregar o evangelho em outros lugares por causa da perseguição.
Saulo consentia na perseguição, vai perseguir agora os cristãos em Damasco, e ele é convertido por Cristo e chega para anunciar o evangelho do Senhor. Ou seja, Deus utiliza a aflição, Deus utiliza a tribulação para multiplicar a igreja. Quanto mais bate, irmãos, mais a igreja cresce. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela testemunha, mais ela tem a oportunidade de anunciar o evangelho de Cristo. É como futebol, mais ou menos, né? Quando a gente está no futebol, por exemplo, e o jogo é meia boca, e você joga meio que sem vontade, né? Quando o outro time é ruim, está todo mundo desleixado, né? Quem gosta de esporte sabe disso. Aí joga desleixado. Mas quando tem um time bom, do outro lado, eles começam a chegar duro, forte. O que é que o time faz? Vamos chegar duro, vamos acordar. A gente olha, por exemplo, até mesmo para as eliminatórias do Brasil, né? Fazendo essa ilustração aqui. O Brasil perdeu o primeiro jogo, o segundo jogo, jogando ruim que só. Quando foi jogar contra a Argentina, jogou até melhor. Só porque era Argentina. Mas perdeu também. Perdeu também. Mas o que parece é o seguinte, irmãos. Quando o problema vem, a dificuldade vem, Deus enche o nosso coração de gosto, de vontade. Vamos nos unir. E vamos anunciar o evangelho e vamos avançar no reino de Deus. É isso que acontece. Terceira e última aplicação, irmãos, os planos de Deus para a nossa vida serão todos executados. Porque veja o que diz o texto, versículo de número 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E aqui, irmãos, no texto que lemos, Saulo está levando o nome de Cristo para os filhos de Israel, os judeus, e também para os gregos, os helênicos. Ou seja, o plano de Deus para Saulo se cumpriu. É por esta razão que os planos de Deus também para a nossa vida serão todos executados. Todos executados. Os planos de Deus para essa igreja serão todos executados. Todos executados. O que garante a execução do plano de Deus não é o orçamento que a gente tem. O que garante a execução do plano de Deus não são as pessoas que nós temos. O que garante a execução do plano de Deus aqui nessa igreja não é o pastor. O que garante a execução do plano de Deus aqui nessa igreja não é a parceria ou as parcerias, mas o que garante a execução do plano de Deus aqui nessa igreja é o próprio Deus. Os planos dele serão executados porque ele é o autor, porque ele está à frente, porque ele é quem sustenta esse trabalho, essa igreja. Amém? Eu gostaria, irmãos, de concluir esse sermão, essa mensagem, falando de Paulo, porque Paulo foi de perseguidor para perseguido, de agente de morte a pregador do evangelho, de devastador da igreja a plantador de igrejas, e por fim, de recebedor de cartas para prender e matar cristãos, para escritor de cartas para abençoar as igrejas do Senhor Jesus. Fiquemos de pé, vamos orar.